Você conhece essa escadaria aqui? É uma das mais famosas de São Paulo. É do prédio da Gazeta, na Avenida Paulista. E claro que uma escadaria assim e um programa sobre boxe remete, é claro, a uma cena muito famosa de um filme que trata exatamente sobre esse assunto. Você está pensando na mesma cena que eu? O espectador já deve saber aí, ter uma noção de qual filme que a gente está falando. Se não assistiram pelo menos uma vez, mas provavelmente várias, estamos falando de Rock, né? Isso aí. E o telespectador também deve estar um pouco confuso, porque a gente tem duas imagens, né? E o Beto está aqui. Por que é isso, Beto? Então, hoje a gente está contando com o auxílio do nosso nobre assistente de câmera, André, sentindo um pouquinho o peso da câmera no ombro. E a gente vai falar de Rock exatamente... Com licença, gente, por favor. A gente vai falar de Rock porque Rock é um filme muito importante, tanto no aspecto artístico quanto no aspecto técnico, em relação à história do cinema e até a história da tecnologia do cinema. Beto, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu queria saber qual que é a importância do trabalho de câmera no filme. Então, a importância do trabalho de câmera, como eu disse, no aspecto tecnológico é porque foi usado um equipamento que ele havia sido inventado pouco tempo antes, que é o Steadicam. E quem operou o Steadicam no Rock foi o inventor desse instrumento, que é o Garrett Brown. I began to think that there has to be some way to isolate a camera, which wants to move smoothly, and a human being, which is always in motion. There has to be some way to disconnect the camera from the human, but let the human carry the thing. Esse começo do uso do Steadicam foi quando o equipamento começou a se aprimorar tanto no aspecto físico dele. Então, ainda seria uma versão um pouco protótipo, aquela que foi usada no Rock, mas também no aspecto estético. Qual o melhor jeito de andar com o Steadicam para a imagem ser o mais estável possível, por exemplo? Então, foi uma evolução natural do equipamento e do cinema também, porque foi um recurso a mais que nasceu. Beto, e como que ficava essa câmera? Como que o cinegrafista segurava ela? Ficava presa? Ficava livre? Então, o Steadicam ele é composto de um colete que o operador veste e um braço mecânico que ele serve para sustentar a câmera e separar a tensão do corpo do operador da câmera. Então a função prática foi essa, só que teve uma consequência artística no filme muito grande, o advento do Steadicam. Num protótipo anterior àquele que foi usado no filme ainda, ele chamou a namorada dele na época, que depois acabou virando a esposa dele, para subir as escadas desse museu na Filadélfia, como um simples teste, exatamente para testar e mostrar a eficiência daquele instrumento, né, daquela ferramenta. Let's run down here. You run down, I'll follow you down, and then we're done, and I can go to LA. By God, she ran down those steps like a gazelle, and I had a burst of adrenaline. I followed her all the way down, and it was good. It was really good. It was better than the other stuff with the older rig. And there are a lot of steps in the art museum. I mean, then that was just the art museum. Now it's an icon. Thousands of people run up and down that place, and it's become a symbol of something, personal achievement, or having accomplished something, or even just the dream of doing so. O plano antes da escadaria, que é o plano que ele está no porto, e ele está correndo e começa a aparecer um navio enorme atrás, o Stallone está correndo o máximo que ele pode, é aquele plano absurdamente estável, e ele está correndo da direita para a esquerda, que não é o sentido que a gente está acostumado a olhar. Então só dele ser capaz de motivar o movimento da direita para a esquerda, dá para ele uma força sobrenatural. E é exatamente o ápice, é quando ele de fato se livra de todos os problemas dele e vai para o ringue para lutar.
pouco depois o Garrett Brown vai trabalhar no Iluminado do Stanley Kubrick, e aí é quando ele leva o Steadicam a um outro nível, até porque o Kubrick explora outras possibilidades do Steadicam que até então eram inimagináveis.